Olá, galera! Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Que bom reencontrá-los! E aí, como é que estão aí nas 2 semanas iniciais de aula depois do nosso recesso? Deu para descansar legal? Empolgados, animados? Não se esqueçam de entrarem nas nossas redes sociais, certo? E ali fazer a sua inscrição, tanto no Facebook quanto no Instagram. Baixe o aplicativo do Conecta Aí, também siga-nos nas redes sociais para que a gente possa tirar suas dúvidas, participar junto com você e assim por diante, tá bom? Muito bom poder revê-los para mais uma vez estudarmos esse assunto tão especial que é a filosofia. Vamos lá? Juntos nessa caminhada? Estamos na nossa aula 11 e vamos aprender um pouco mais sobre temas especiais que nos levam a ver o mundo com outro olhar. Esse é o grande objetivo da filosofia, né? Nos fazer questionar, buscar, ter uma visão crítica da sociedade, do mundo, do indivíduo, das pessoas que estão ao nosso redor, daquilo que acontece e dessa forma abrir o nosso olhar para novos horizontes. Então vamos lá? Juntos na filosofia? Muito bem. Só que antes de começar a sua aula, eu quero mostrar para você aí um slide especial que você vai ter a oportunidade, aí está o nosso tema de hoje, indivíduo, sociedade e cultura, mas também gostaria de fazer aqui um adendo, assim, falar um pouquinho da importância de você fazer o sistema seriado de avaliação da nossa Universidade de Pernambuco, o chamado SSA, que em 2022 estará aí, vem com tudo, uma grande oportunidade para que você possa ter o seu curso universitário, para que você possa participar, para que você possa crescer, continuar a crescer num caminho aí profissional, como pessoa e assim por diante. Você já fez sua inscrição para o SSA? Principalmente você que é aí, a galera do primeiro ano, é o seu momento, viu? Porque lembre-se que é um sistema seriado. Você vai poder fazer as provas agora no primeiro ano, com os assuntos referentes do primeiro ano, depois no segundo e também no terceiro. Então o SSA é uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar, para que você possa ter aí os seus sonhos realizados através dos seus cursos universitários. Se você não fez aí a inscrição, dá uma olhadinha aí no slide. Preste atenção. O período das inscrições, o valor, o período de solicitação de isenção que você também pode ter, aonde você vai fazer sua inscrição, as datas das provas. Você pode entrar lá no Instagram, @marconi1977, e você pode tirar suas dúvidas de filosofia para o SSA. Estou ali à sua disposição, tá bom? Mas não deixem de fazer as inscrições para o SSA 2022. Fechado? Posso contar com vocês? Estamos juntos, misturados, porém não aglomerados? Muito bem, então vamos lá. Não se esqueçam também que você pode ter o QR Code, certo? Para fazer sua inscrição. E também você pode ir lá no AVA, no QR Code, com os fascículos do EducaPE. Você pode dar uma olhadinha também nas aulas que estão lá no site para você estudar. E no QR Code você pode fazer sua inscrição para participar do SSA, para fazer aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pegue seu celular, certo? O seu celular que está em suas mãos, depois que terminar aí as aulas, ou agora mesmo, se você não estiver nos assistindo aí no computador, etc. Aponte para esse QR Code que está aqui. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó, o QR Code, ó. Tá vendo? Você pega o seu telefone, aponta a câmera para esse QR Code e você vai poder fazer a sua inscrição, certo? Direto aí, sem nenhum problema, pedir sua isenção, etc. Se você quer estudar, aproveita as aulas do EducaPE, os professores, muitos dos assuntos estão lá para que você possa ter a oportunidade de fazer uma grande prova. E eu conto com vocês nesse momento, para que você possa aí, ó, possamos nos encontrar e você dizer: professor, eu tenho agora um curso universitário, realizei meus sonhos graças ao SSA 2022, o processo de ingresso para a Universidade de Pernambuco, tá bom? Muito bem, conto com vocês lá. Vamos à nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre indivíduo, sociedade e cultura, que inclusive é um dos temas que você pode estudar nesses processos seletivos que você irá participar.
Quando a gente fala sobre indivíduo, sociedade e a relação que ele tem com a sociedade e a cultura, algumas coisas começam a vir à nossa mente, né? Você pode parar e olhar para mim e dizer assim: uau, professor, quando se fala de indivíduo, você fala praticamente de quê? De pessoas, é o que normalmente nós imaginamos. Só que a filosofia vai nos dar duas conotações a respeito disso. O indivíduo como indivíduo e o indivíduo como pessoa, certo? Então vamos lá. Eu quero começar com essa frase que eu já falei para vocês em outras aulas, desse cartoon que eu gosto muito, que é a Mafalda, né? Que ela diz o seguinte: se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? Nosso olhar, muitas vezes, para aquilo que é material é maior do que para aquilo que é pessoa, indivíduo ou alguém que está inserido na sociedade que nós também estamos. Nós muitas vezes valorizamos mais o que temos do que aquilo que somos, ou aquilo que os outros têm do que aquilo que na verdade eles devem ser. E criamos uma sociedade onde o olhar está mais nas coisas do que na realidade pessoal. Ou nos interessamos mais que as pessoas curtam aquilo que nós temos do que aquilo que realmente nós somos. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Muito bem, acompanhe comigo. Quando eu falo para você sobre essa questão do indivíduo, nós sabemos que ao nascer, daqui a pouco vocês vão ter aula aí com o professor Andrei de biologia, ao nascer nós somos partes integrantes da sociedade e somos um ser biológico, né? Nascemos, estamos ali, somos vistos como um bebê que está agora a depois passar aí a engatear, ele começa num processo de dependência dos pais, não é? Onde os pais é que têm que fazer com que aquilo que ele precisa, as necessidades sejam preenchidas, mas com o passar do tempo nos tornamos também seres sociais, porque todos nós não estamos inseridos em uma determinada sociedade, todos nós nos temos que nos relacionar conosco, com nós mesmos, e também com aquele que está ao nosso lado, seja qual for o grupo social. Pode ser o grupo social da família, que é o nosso primeiro grupo social, o grupo social da escola, o grupo social da igreja, o grupo social do trabalho com o passar do tempo, faculdades, etc. Ou seja, todos nós estamos inseridos e temos que viver nesses grupos sociais. Então a criança, ao nascer, ela começa agora a passar pelo processo que a gente pode chamar de socialização. A criança socializa. E ela vai começar a se envolver com outras pessoas, com outras crianças, e ela começa a aprender aquilo que a gente pode chamar de códigos, de regras, de costumes, de tradições, e vai fazer uma construção através da vivência delas. Tem um estudioso dessa área chamado Peter Berger, que ele diz o seguinte, que o homem ele passa a construir aquilo que nós chamamos de natureza, certo? Isso é uma produção que o homem faz de si mesmo. A autoprodução humana, ou seja, a construção, o desenvolvimento que o ser humano precisa fazer em si mesmo, ele diz que se torna um empreendimento social. Então, se o homem não começa a desenvolver, a aprender, a deixar que esses códigos, que as suas crenças, que as tradições, etc., moldem a sua vida para que ele possa viver dentro da sociedade, então a sociedade ela vai ser, não só ele vai ter um prejuízo individual, né, no indivíduo, mas também um prejuízo coletivo. Ao estudar essa sociedade, nós já vimos isso em algumas das nossas aulas, nós podemos colocar vários nomes, e o professor de Sociologia também vai explicar um pouco isso para vocês durante as aulas dele. Nós podemos podemos colocar vários nomes no estudo da relação desse indivíduo com a sociedade. Alguns chamam de pós-modernismo, né? Essa relação hoje, essa forma de se viver em sociedade hoje. É um termo utilizado principalmente por estudiosos como Zygmunt Bauman, mas um outro
estudioso chamado Lipovetsky, ele diz que nós hoje vivemos aquilo que ele chama de hipermodernidade. A palavra hiper está muito ligada aqui no sentido de aceleração. Vocês já notaram que nós vivemos em uma geração acelerada, aonde nós queremos tudo muito rápido? Como é que você gosta de usar o seu celular? Né? Você quer que você pegue o seu celular, ligue e ele na hora lhe dê todas as informações, os aplicativos, manda uma mensagem. Você quando manda uma mensagem por uma rede social, você quer que a pessoa que receba veja logo. Se você posta alguma coisa, você vai olhar logo para essa postagem. Será que alguém viu? Será que alguém olhou? Será que alguém já curtiu o que eu postei? Lipovetsky, ao analisar esse indivíduo dentro da sociedade, ele diz o seguinte, como vocês podem ver aí no slide. O retrato do indivíduo pós-moderno, ou melhor, hipermoderno, né, que é a forma como Lipovetsky vê esse indivíduo e a sociedade que ele está inserido, não é construído sob uma visão excepcional. Eu achei isso bem interessante, que a construção, lembra da construção que nós falamos há um tempinho atrás? Que é a questão dos códigos, das regras, dos costumes, das tradições. Não há nada de diferente, não há nada de excepcional. Porém, esse indivíduo começa a desenvolver o que Lipovetsky chama de estilo cada vez mais comum, um estilo comum, porém com compulsão de comunicação e conexão. Aqui está a palavra-chave para entender esse indivíduo na sociedade, na relação que ele vai ter com essa sociedade no nosso olhar filosófico. E a palavra seria compulsão. Vocês podem estar aí, até deixei marcado para que vocês entendessem melhor. A compulsão de comunicação e conexão. Agora, o que seria essa compulsividade desse indivíduo? Ele faz uma comparação dessa compulsão com o que ele chama, o que hoje poderíamos chamar de marketing pessoal. Ou seja, ele chamou de marketing de si mesmo. Porque cada um de nós, segundo Lipovetsky, passamos agora a lutar para ganhar novos amigos, para se destacar em seu perfil por meio de seus gostos, fotos e viagens. Uma espécie de, segundo ele, de autoestética, um espelho de Narciso na nova tela global. E que nova tela global é essa? As redes sociais. Então veja que, na visão de Lipovetsky, nós começamos agora a desenvolver um marketing onde nós queremos mostrar para o outro, muitas vezes, aquilo que nós não somos. Não é verdade? E qual é o resultado disso? Nunca houve uma geração que fosse assim tão ansiosa, com tantas angústias, com tantos dramas, né, com tanta depressão como a geração de hoje. Né, onde as pessoas parece que se afastam cada vez mais de si mesmo, porque eles começam agora a olhar apenas para aquilo que precisam mostrar, precisam demonstrar aos indivíduos. E nós precisamos entender agora o que seria a diferença entre o indivíduo individualista, o ser, e o individualismo, ok? O que seria o indivíduo individualista? Ele só pensa em si mesmo, não se preocupa com os outros, que isso a gente chama de egoísmo. Você conhece alguém assim, egoísta? Você conhece pessoas que não se preocupam com o outro, né? Que não se preocupa com aquilo que o outro precisa, que só pensa em si mesmo, nos seus gostos, nos seus próprios desejos, etc. Se eu perguntar a você, você é egoísta? O que é que você me responderia? Aqui eu paro e abro aqui um parêntese para lembrar o que nós estudamos lá na nossa primeira aula. Dá uma olhadinha lá nas nossas primeiras aulas no nosso EducaPE. Quando você dá uma olhadinha lá, você vai ver que quando nós começamos a estudar sobre filosofia, nós vimos que a filosofia tem a capacidade de algumas coisas. Ela precisa despertar em nós, na verdade, a capacidade para algumas coisas. Primeiro, a busca, o questionamento, e também uma segunda coisa em relação àquilo que disse Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. O indivíduo que mergulha no processo filosófico,
ele precisa olhar para si e entender quem ele é. Lembra das 4 perguntas filosóficas? Quem eu sou, por que estou aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. As 4 perguntas filosóficas. Então, a resposta, se você não consegue se responder quem você é, se você não se autoconhece, se você não sabe quais são suas reais ou os seus reais sentimentos, seus reais desejos, suas reais vontades, você não vai desenvolver uma relação recíproca com o outro, certo? E aí é onde entra a questão do egoísmo, porque eu posso perguntar, você é egoísta? E você olhar para mim e dizer, não, professor, de forma alguma. Mas e aí? Quando você está com determinada situação, como é que você se vê e como é que você vê a pessoa que está ao seu redor? Nós estamos agora, por exemplo, em um momento bem diferente aqui em Recife, né? O frio intenso. Quando a gente vai dormir, a gente pega aquele lençol, né? Que seja assim mais quentinho para dormir, etc. Mas ontem, quando eu me preparava para deitar e peguei um livro para ler, e falei o seguinte para minha esposa, imagina quantas pessoas estão nesse momento na rua, né? E sem ter o cobertor que nós temos aqui, sem ter a cama que nós temos, sem ter a oportunidade de se ver longe desse frio. Então, será que nós não precisamos, a nossa sociedade não precisa de pessoas, ou nós não necessitamos ser pessoas que deveríamos olhar mais para aqueles que estão ao nosso redor do que para as nossas próprias necessidades? O individualismo, ele coloca a soberania do indivíduo em relação a si mesmo e em relação às leis. Não é a pessoa que quer desenvolver esse sentido de individualismo, ele acha que estar acima não só das suas próprias necessidades, mas também em relação às leis. Uma vez eu li um livro que tinha uma frase que me chamou a atenção. E essa frase me marcou muito me marca muito, na verdade. Ela diz mais ou menos o seguinte, é um livro de uma autora americana. Ela diz assim, se você tiver de cometer um erro, se você tiver que passar a mão por cima de alguma coisa que alguém fez de errado contra você ou contra alguém, faça isso em nome da misericórdia. Ou seja, ajude aquela pessoa a crescer, ajude aquela pessoa a se desenvolver, ajude aquela pessoa a ser melhor. Então o indivíduo, a pessoa que cresce, que desenvolve nessa sociedade, ele precisa aprender que o individualismo, ele responde àquilo que nós chamamos de a nova configuração de valores modernos, que coloca o indivíduo em relação superior a si mesmo. Ainda bem que o buraco não é do nosso lado, né? Como vocês podem ver aí nesse desenho que há no slide. Ou seja, não é comigo, é com o outro, então o outro que se vire. Mas por que eu não posso estender a mão? Por que eu não posso sair do meu lado do barco e ir até o outro lado para ajudar aqueles que estão aí, né, com esse problema do buraco no barco? Você já parou para pensar sobre isso? O que seria esse indivíduo? Quem era esse indivíduo? O que é que ele precisa fazer? O que é que ele precisa pensar? Né? O que é que ele precisa ser? 3 filósofos, eles pensam sobre esse indivíduo e a relação da sociedade, como vocês podem ver no slide, de formas diferentes. Vamos lá. Max Weber, ele diz o seguinte, que os indivíduos e suas ações são elementos constitutivos da sociedade. Ou seja, aquilo que eu faço, o que eu faço vai formar, aí as minhas ações vão constituir, ou seja, vão formar a sociedade onde eu estou inserido. Já um outro filósofo chamado Emile Durkheim, ele diz que o fundamental é a sociedade e a integração dos indivíduos nela, ou seja, o indivíduo e a sociedade devem estar integrados, um vai depender do outro. E o nosso amigo Karl Marx, ele diz que o foco recai sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais. E cada um, é como se nós temos classes sociais, que vocês vão estudar sobre isso, já devem ter estudado em sociologia, nas classes sociais, né, que do contexto daquelas classes onde há indivíduos privilegiados, né, na sociedade
e outros que não são tão privilegiados assim, a desigualdade social, mas segundo Karl Marx, ele diz o seguinte, que o foco vai recair sobre esses indivíduos e como eles precisam sobreviver. E como, na verdade, não deveria haver essa divisão de classes, onde cada indivíduo pudesse realmente ajudar o outro a crescer e a sobreviver. Norbert Elias, que é um outro pensador, como vocês podem ver aí, ele diz que essa sociedade que nós vamos chamar de sociedade dos indivíduos, ele diz o seguinte, que só é possível trabalhar, estudar e divertir-se em uma sociedade que tenha história, cultura e educação, e não de forma isolada. Ou seja, é impossível o ser humano viver sem o olhar, sem o toque, sem o outro. Por isso que a socialização ela é como um processo. E esse processo vocês podem ver aí no slide. O indivíduo ele vai precisar da sociedade, ele vai se socializar com o outro, com as coisas que aquela sociedade lhe traz. E entre essas coisas está o quê? Cultura. E cultura é uma coisa extraordinária, né? Qual é a cultura? Imagina, eu gosto de seguir no Instagram algumas coisas assim de relação à minha área, mas também gosto de seguir coisas assim de aprendizados culturais. E não tem uma coisa que me chama muita atenção esses dias, é que tem uma das coisas que eu sigo, ele fala sobre o meu país, Pernambuco. Você já estudou sobre a cultura do nosso país, Pernambuco? Aquele feijão, né? Aquela forma de preparar. Eu morei alguns anos em outros estados e quando você tinha ali o bom e velho feijão preparado, a moda pernambucana, né? Que coisa maravilhosa, não tem nada igual. O cuscuz, né? De Pernambuco, aquele cuscuzinho com ovo, com charque. Então, essa vivência cultural, essa vivência das regras, dos costumes, daquilo que há na nossa sociedade faz que nós sejamos cada vez melhores. As nossas músicas, as nossas danças, as nossas praias, o nosso local, a forma como nós convivemos, né? O nosso oxente, né? Nossa forma de falar, o vice e tantas coisas que nos faz ser pessoas assim... eu não vou dizer melhores, porque seria um preconceito, né, assim, de relação assim, mas como é gostoso ser pernambucano, viu? Mesmo quando você mora fora, como é bom sentir essa cultura, socializar dentro desse lugar, nesse país que nós vivemos. Então, galera, nós somos indivíduos, precisamos dessa sociedade, ou seja, do outro, estamos inseridos nos seus costumes, nas suas regras e também na sua cultura, que se torna essencial para o nosso desenvolvimento como seres humanos, como verdadeiros cidadãos, ok? Então vamos lá. Nós seres humanos, eu gostaria que você ficasse com essa frase aí na sua mente, que é o resumo da nossa aula de hoje. Como vocês podem ver aí no slide, nós seres humanos, na verdade, somos frutos das relações e dos convívios sociais, ou seja, nós somos frutos da forma como nos relacionamos com o outro. Ao mesmo tempo que somos indivíduos, ou seja, ao mesmo tempo que eu sou eu também sou coletivo, ou seja, eu vivo com outros, por causa de nossa constante transformação. Se o outro não existir, eu não sou transformado, e se o outro não existir, eu não transformo também a sociedade. Então, não se distancie do outro, mas relacione-se com aquele que está ao seu redor, ok? Muito bem, eu espero que você tenha captado essa ideia de que como somos indivíduos, mas não podemos ser egoístas. Precisamos do outro, precisamos conviver com o outro, precisamos nos relacionar com o outro, precisamos deixar que aquilo que está ao nosso redor possa fazer-nos cada vez melhores, a nossa cultura, vivenciá-la e cada dia mais crescermos para um caminho diferenciado, tá ok? Valeu, pessoal, foi bom reencontrá-los, um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!